São 13 horas e 29 minutos, 13h29 em Nova Russas. Tem um assunto aqui que eu até separei para falar um pouco sobre. Eu considero que é de fundamental importância a gente refletir a respeito. É sobre a CPI do MEC, né? CPI do MEC, cujas assinaturas foram coletadas depois dessa operação suspeita da Polícia Federal, que prendeu o ex-ministro da Educação, e aí hoje já estão falando que foi uma prisão totalmente ilegal e feita para que ocorresse exatamente o que está acontecendo agora, a oposição explorasse, a mídia também, contra o governo, e para que fosse viabilizada no Senado essa CPI do MEC. Então, o Randolfo Rodrigues, que é senador pelo estado do Amapá, que o Augusto Nunes diz que tem voz de castrado, conseguiu aí essas 27 assinaturas e disse que pode protocolar a CPI a qualquer momento lá no Senado. O presidente, o senador Rodrigo Pacheco, inclusive já disse que se eles conseguissem viabilizar as assinaturas, não ia colocar nenhum empecilho para que a comissão fosse instaurada e tramitasse, ok? Aqui pelo Ceará, 2 senadores assinaram a CPI do MEC. Dos 27, 2 são do estado do Ceará. Tasso Ribeiro Gereissati e Cid Ferreira Gomes. Vou repetir os nomes: Tasso Ribeiro Gereissati e Cid Ferreira Gomes foram os 2 que assinaram a nova CPI do MEC. Já já eu falo mais e comento a respeito dos 2 senadores cearenses e do que eu acho. Mas, gente, é o seguinte, voltando aqui ao assunto da CPI do MEC, que já tem, segundo o senador castrado, com voz de castrado, Randolfo Rodrigues, as assinaturas suficientes para ser instaurada e tramitar, né? Seguir os trâmites legais no Senado. E aí a gente vê de novo toda aquela patifaria, espetáculo patético, circense que ocorreu com a CPI da pandemia, que foi do nada para lugar nenhum, virou um monte de papel amassado e jogado na lata do lixo e que consumiu, além de tempo de TV e de rádio, em especial dos veículos do consórcio, para criarem aquela narrativa contra o governo federal, o dinheiro do contribuinte, do pagador de impostos. Porque os patifes que se amealharam ali na CPI da Covid, que serão os mesmos, caso a do MEC saia do papel, torraram ainda mais o seu e o nosso dinheiro. Aliás, no que eles são especialistas. É só o que eles sabem fazer. A realidade é essa. Pois bem, mais uma vez os senadores do estado do Ceará dão uma demonstração de que não se preocupam com a população, que não estão nem aí para o estado do Ceará, que estão dando de braçadas para a crise econômica, para o problema do país. O que importa é fazer palanque político, porque afinal de contas nós estamos aí há alguns meses das eleições e é imprescindível, é sobrevivência para eles enfraquecer o atual presidente e arrancá-lo da cadeira, impedir a sua reeleição. Por que eu estou dizendo isso? Mais uma vez fundamentado nos fatos. Será que eles realmente têm interesse em apurar a corrupção? Você acha que tem? Vamos pegar como base aqui o Cid e o Tasso Gereissati. Você acha que o objetivo dos 2 é investigar se houve corrupção? Não é. Vou dizer por quê. Primeiro, que a Polícia Federal já está fazendo essa investigação, juntamente com a CGU, Controladoria Geral da União.
Eles não vão descobrir nada do que já foi descoberto. E em segundo lugar, porque se você voltar um pouquinho no tempo, vai ver que o Tasso, o Cid, que o Randolph e todos os outros, depois eu vou trazer os nomes dos que assinaram a CPI do MEC, fizeram o impossível, atrapalharam de todas as formas que realmente a CPI da Covid focasse na corrupção e resolvesse investigar e apurar os desvios das verbas que foram destinadas para estados e municípios, e em especial aos estados, e que foram desviadas, como, por exemplo, no consórcio Nordeste, quando deram um prejuízo de quase 50 milhões comprando respiradores, que além de superfaturados de um tal consórcio da maconha, ainda não foram entregues. Ceará entrou com a bagatela de quase 10 milhões de reais nessa história. Então, meu amigo, passa longe o interesse por apurar a corrupção. É só para fazer política. É para criar a narrativa contra o governo federal. É para atrapalhar um governo que está trabalhando e principalmente o país que está passando por dificuldade, assim como o mundo inteiro, por conta de uma pandemia e de uma guerra. E que eles poderiam contribuir de outra forma, fazer oposição realmente propositiva e que pudesse colaborar para que esse país melhorasse. Esse não é o interesse, pelo menos nesse momento. O objetivo é outro, é derrubar o atual presidente da República. É por isso que hoje eu tenho respeito por essas figuras como seres humanos. O ser humano, ele merece respeito. É importante que a gente tenha consideração, né? Preze pela sua integridade física, mental e etc. Mas como políticos, eu não tenho nenhum respeito por essa gente aí. Nenhum. São péssimos políticos. Não foram bons gestores, principalmente o Cid Gomes, que estorrou o dinheiro do cearense em tatuzões, em uma série de outros projetos megalomaníacos que não saíram do papel e que só serviram para torrar o dinheiro do erário. Então fica aqui a triste constatação de que esse Senado realmente precisa passar por uma devassa e uma profunda mudança. Aliás, não só o Senado, como as assembleias legislativas, os governos estaduais, a Câmara Federal. É necessário que o povo faça essa devassa, promova uma verdadeira limpeza, para que a gente possa ter o sonho e acreditar na perspectiva de que se possa viver um pouco melhor nesse país sem esses parasitas, sugadores do sangue e da saúde do povo brasileiro.